Você sofre de rinite e de sinusite? Ou uma ou outra? Saiba que 400 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de rinite. É, isso mesmo. Essas são reações, na verdade, da nossa defesa, da defesa do nosso sistema imunológico, depois de um contato com um agente alérgeno, provocando aí algumas crises. Que crises são essas? Que alérgenos são esses? Quer saber mais? Bom, Lirane Suliana aqui. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre alergia, sobre sinusite e como é possível você tratar desses problemas, dessas doenças de forma natural. Os sintomas que a rinite pode trazer são variados. Algumas pessoas começam a espirrar sem parar, um atrás do outro. Você já viu isso acontecer? Coriza constante o tempo todo, tá com o nariz escorrendo, coceira na garganta de tal forma que muitas vezes dá vontade de colocar a mão lá dentro para estar coçando, ou as pessoas começam a fazer uns barulhos estranhos para tentar aliviar essa coceira. Os olhos também podem coçar, ouvido, nariz entupido o tempo todo. Imagina você aí, ó, o tempo todo assim, ó, sem conseguir respirar direito, falando fanhoso, né? Isso incomoda a pessoa, o paciente. Irritação nos olhos e eles vão ficando avermelhados. Às vezes você nem coçou ainda, mas ele já começa a lacrimejar. A secreção nasal também, às vezes, até impede um sono corretamente. E quando não tratada, aí vem o pior. Os sintomas começam a se agravar, o problema se agrava e pode aí se tornar uma sinusite ou até mesmo desenvolver uma amidalite. Ela é geralmente causada pelo contato com pólen, principalmente nessas mudanças aí de clima, mudança de temperatura, mudanças bruscas demais. O pólen, muitas vezes que vem da árvore, principalmente na época da primavera, problemas se agravam. O bolor, a falta de estar numa casa mais arejada, ou até mesmo cobertas, né, que estão muito tempo guardadas. Com isso, nós temos também os ácaros. Os ácaros, às vezes, residem ali, ó, no nosso travesseiro, nas nossas cobertas, no nosso colchão. Por isso é tão difícil, o paciente alérgico, ele já começa a ter problemas. E ainda tem também os pelos de animais. Assim como a rinite, a sinusite é uma inflamação das mucosas. Nos seios da face, por exemplo, nós temos aqui, ó, o seio maxilar, tem dos dois lados, nós temos também o seio frontal. E por alguma razão, começa a desenvolver uma certa secreção e essa secreção vai parando aqui nessa região. Então, ao entrar em contato com alguns desses agentes irritantes que nós falamos anteriormente, o organismo produz essa secreção e ela vai se acumulando. O ideal é a gente tratar adequadamente para que isso não aconteça, para que essa secreção não acumule, não fique cada vez mais espessa. Por isso que irrigar o nariz constantemente com soro fisiológico é uma ação preventiva. Para atingir a região, às vezes até ela pode atingir até a região do crânio, formado aí por cavidades ósseas, né? E assim piorar ainda mais, dando essa sensação de peso na face, de olho fechando ou inchado, às vezes até tem edemas e inchaço nas pálpebras e muita dor facial. Às vezes a dor é insuportável. Os sintomas são vastos, mas entre eles nós temos essa sensação de pressão, de peso, dor no rosto, às vezes pode gerar dor no ouvido, a tosse, principalmente ao deitar, e aqui é um dos sintomas. O paciente dorme, deita à noite, daí quando ele deita, a secreção que está aqui no seio maxilar, muitas vezes, começa a escorrer pelo nariz e vai por trás da garganta, pegando faringe, desencadeando a tosse. E aí o paciente não consegue dormir. Dores no maxilar superior pode gerar até mesmo a dor nos dentes. O paciente nem sente direito, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Começa a se queixar de dor no dente e, na verdade, é o maxilar. Mau hálito por conta da secreção, cansaço, fadiga, indisposição, irritabilidade porque não dorme à noite, tá com o nariz entupido, todo congestionado, né? Pode gerar irritabilidade, náusea e a garganta inflamada, dor ao engolir, não consegue se alimentar direito. Isto
é terrível. E o tratamento para esses problemas é feito normalmente com o que, gente? Com antialérgicos, né? Os antialérgicos, os descongestionantes e ainda em casos mais graves com corticoide e a união muitas vezes dos três. E como é que agem os descongestionantes? Eles contraem os vasinhos que estão aqui na região do nosso nariz. Com isso, eles desincham as narinas e liberam a respiração. Sabe qual o problema disso? Que depois do uso, o problema volta, os vasos voltam a dilatar, nariz entope novamente e você vai precisando de doses cada vez maiores e constante. E isso pode gerar o hábito constante, gerando uma dependência. Eu preciso do descongestionante para poder respirar. Eu não consigo mais respirar sem usar. Dependência. Em excesso, os descongestionantes podem provocar lesão na mucosa do nariz e passam a ser absorvidos. E isso, o que gera? Ele cai na corrente sanguínea, podendo trazer alterações, tanto alterações cardíacas como na minha pressão arterial. E é por isso que tratamentos naturais sem efeitos colaterais são importantes. E aqui eu quero te apresentar uma técnica, a auriculoterapia. O que é a auriculoterapia? A auriculoterapia é uma técnica com efeitos rápidos onde eu estimulo pontos no meu pavilhão auricular. Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, é utilizada dentro do Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde, no SUS, e as vantagens de utilizar um método natural como a auriculoterapia é que você não sofre com os efeitos colaterais dos medicamentos e, no caso da auriculoterapia, é o próprio organismo que promove essa autocura através de equilíbrio. Ele atinge o nosso sistema nervoso central, ele vai equilibrando o processo inflamatório. No pavilhão auricular, eu tenho pontos que são pontos antialérgicos, eu tenho pontos que são anti-inflamatório, aliviando esses sintomas. Ela é recomendada, pode ser utilizada em mais de 200 tipos de doença e ela não tem contraindicação. Pode utilizar em bebês, crianças, gestantes e pacientes idosos. Ela também pode atuar na prevenção, reforçando o sistema imunológico com pontos de imunidade. Olha só que interessante, né? E isso pode ser feito em qualquer pessoa. Já pensou como é complicado para um paciente, por exemplo, para um pai dar um antialérgico ou um descongestionante com corticoide para um bebê? Imagine, ou para um idoso, saber que pode aumentar a sua pressão arterial ou até mesmo causar alterações e problemas respiratórios ou cardíacos. Então, todos esses fatores, ou até mesmo numa gestante, a preocupação, né, de causar algum problema para o seu bebê, onde ela tem várias restrições a medicamentos. Então, conhecer técnicas naturais como a auriculoterapia pode permitir atender os nossos familiares, amigos, pacientes em qualquer situação, em qualquer lugar, com uma aplicação rápida, simples, desde, claro, você tenha conhecimento para isso. Certo? Gostou dessas dicas? Gostou desse conhecimento? Saber um pouco mais sobre rinite, sinusite, os problemas que isso pode causar para você, para sua família? Então, quer saber um pouco mais sobre a auriculoterapia? Aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre essa técnica. Convido a você a se inscrever, a tocar o sininho aqui abaixo, porque quando você toca o sininho, você é notificado de um novo vídeo que nós estamos postando. Na verdade, nós estamos postando todos os dias. Convido amanhã você a estar aqui conosco para que você conheça um pouco mais sobre problemas de saúde e soluções naturais. Espero você!